Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista Ceilândia Centro, visitantes e pessoas que porventura venham a assistir essa aula. Nós estamos mais uma vez aqui tentando entender um pouco mais da Palavra de Deus, mergulhar nesse texto tão precioso de Isaías. Estaremos estudando hoje a segunda parte do capítulo 9 de Isaías e o início do capítulo 10 de Isaías. Que Deus possa nos abençoar, possa realmente revelar a palavra dele aos nossos corações e possamos cumprir e ser testemunhas vivas desse Deus triuno. Amém? Nós iremos orar e pedir a Deus que possa estar nos ajudando nessa viagem ao texto de Isaías. Glórias sejam dadas ao Deus triuno. Amém? Senhor Deus, nós te adoramos e entregamos nossas vidas diante do teu santo altar. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra que tu deixaste a nós e que nos anima, ó Deus, a estudar, a compreender melhor e, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, fazer com que estejamos obtendo essa revelação que é dada a nós, Senhor. Muito obrigado por tudo, nos ajude durante esse estudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus irmãos, como eu estava falando aos irmãos e irmãs, nós vamos trabalhar um pouco sobre Isaías, capítulo 9, do versículo 8 até o versículo 21 e do capítulo 10, do versículo 1 a 4. Esse trecho, meus irmãos e irmãs, que iremos estudar, é um poema em hebraico, a qual retrata sobre a advertência da grande calamidade enviada pelo Senhor e que tinha sido ignorada por Israel. Quando nós estávamos trabalhando ali um pouco sobre geografia bíblica, nós mostramos para os irmãos e irmãs que havia ali o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul, capital em Jerusalém, e o Reino do Norte com a capital principal em Samaria. E essa profecia ela é específica para o Reino do Norte. Isaías, ele trabalha, recebe essa revelação de Deus que irá falar sobre algumas coisas que estavam acontecendo ali no Reino do Norte. É também chamada de Efraim, ou como o texto fala também, aos da casa de Jacó. É interessante que essa parte que nós iremos estudar, esse poema hebraico, ele é dividido principalmente em 4 estrofes. E sempre no final de cada estrofe é repetido um refrão. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Infelizmente, meus irmãos, o homem ele é pecador, ele falha, ele erra. Em vista do caráter deturpado do ser humano, a corrupção herdada toma o nome de depravação total. Nós estudamos um pouco isso quando nós falamos sobre alguns pontos, e ela fala justamente que o homem ele já nasce em estado depravado. Primeiramente, são 2 tópicos que eu gostaria de, nessa pequena introdução, falar para os irmãos, que a depravação total, ela indica que a corrupção inerente abrange todas as partes do homem, todas as faculdades e poderes da alma e do corpo. O segundo ponto em relação à depravação total, que absolutamente não há no pecador bem espiritual algum, isto é, bem com relação a Deus, mas somente perversão. A ideia aqui, e que nós aprendemos do texto bíblico, é que o homem nunca tende a procurar a Deus. Muito pelo contrário, Deus procura a nós. Tanto é que ele desce a esse mundo, após o homem ter pecado. Deus cria a natureza, o homem peca, a gente chama isso de queda, e Deus, no seu infinito amor, na sua infinita sabedoria, ele já tem um plano estabelecido para essa queda do homem e quer redimir o homem. E ele vem atrás de nós. Esse Jesus Cristo, ele desce para resgatar homens pecadores, homens depravados. Quando nós estudamos o texto bíblico, em Romanos capítulo 7, versículo 18, diz assim, olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum,
pois o querer, o bem está em mim, mas não realizá-lo. Paulo fala isso, né? Em Efésios também capítulo 4, 18, o apóstolo Paulo também fala que tendo o seu entendimento obscurecido, ou seja, nós antes da graça ter nos alcançado, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Antes de conhecermos essa graça maravilhosa, antes de Deus ter nos alcançado com seu infinito amor, nós tínhamos o coração duro. Paulo também fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e 4. Então, meus irmãos, um homem ele é pecador, e diante de tanta corrupção há um julgamento para ele. E no texto que nós vamos mergulhar, estudar hoje, nós vamos aprender um pouco sobre isso. O Senhor Deus triuno, ele lança um juízo para aquelas pessoas que vivem no pecado. Mas há também um perdão gracioso, inclusive para as nações, que trarão julgamento ao povo de Israel. Sobre todas as nações da terra há julgamento, mas também há a chance de serem perdoados e se converterem dos seus maus caminhos. A ideia aqui nessa profecia é que Deus vai destruir Israel. Nós vamos ver no texto, meus irmãos, que a palavra de Deus é dura para esse povo. Esse povo ele está mergulhado no pecado. Vamos dizer assim, que tudo que eles fazem em prol do seu eu, em prol do seu ego, um hedonismo profundo. E por que muitas vezes nós perguntamos que esse povo ele foi julgado? Justamente por conta disso. O pecado, o erro estava no seu coração e não queriam mais saber de Deus. Como diz no versículo 14 do capítulo 9 de Isaías, Deus fala assim: por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. Israel, o reino do norte, é terrível. Ele será totalmente devastado, destruído, da cabeça à cauda, da palma ao junco. Então, meus irmãos, vamos primeiramente no nosso desenvolvimento estudarmos a primeira estrofe, que está justamente em Isaías capítulo 9, versículo 8 a 12. Acompanhe aí na sua casa, onde o irmão ou a irmã estiver. A tradução que eu estou aqui, eu estou trabalhando com a tradução NAA. Isaías 9, 8 a 12. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, ou seja, contra Israel, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim. Lembra que Efraim é justamente Israel, o reino do norte. E os moradores de Samaria, Samaria, capital do reino do norte, que com soberba, olha o que eles tinham, soberba e orgulho de coração. A soberba e o orgulho estavam no coração dessas pessoas. Olha o que eles dizem: os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós o trocaremos por cedros. Por isso, o Senhor suscitou contra eles os adversários de Rezim e os inimigos, e instigou os seus inimigos. Do Oriente vieram os sírios, do Ocidente vieram os filisteus, e devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Lembrando que essa última parte, esse último refrão, será repetida sempre nas 4 estrofes desse poema. A mensagem aqui, meus irmãos, é contra o reino do norte. O dito também chamado Efraim ou Jacó. A palavra do Senhor é algo diferente de meros sons. Ele a envia com sua mensagem. Alguns teólogos hoje chamam de oráculos, os oráculos de Deus, quer dizer, a mensagem de Deus. Como uma pedra, ela cai em Israel com efeitos devastadores, de forma que todo o povo toma consciência dela. Pois a palavra do Senhor, meus irmãos e irmãs, é portadora do seu poder, que entra em efeito no momento em que a palavra é falada. Isso acontece, por exemplo, quando nós vemos a palavra da criação de Deus e de toda a sua providência,
como está escrito em Salmo 33, 6, Salmo 147, 15 e 18, mas também em relação à palavra de promessa e ameaça de Deus. A causa primária da destruição desse povo, meus irmãos, como nós falamos, é a soberba e orgulho. O hebraico, como nós estamos estudando Isaías, estamos trabalhando um pouco mais com esse texto tão rico, o texto hebraico, ele diz justamente que quando nós vamos estudar, nós entendemos que o hebraico é uma língua bastante concreta, não é como o português, que é uma língua muito abstrata. Essa palavra soberba, a pronúncia gaiavá, significa estar alto. Está alto, a pessoa que está alto, ela vê as pessoas, né, sempre em uma posição acima. Seria uma arrogância dessas pessoas, de que seguem o seu próprio caminho, por meio dos seus próprios recursos e das suas próprias artimanhas. Ele está ali com a soberba, olhando sempre ao alto, né? Ele está ao alto e vendo, enxergando as pessoas sempre por baixo. É o orgulho, é a soberba. E a segunda palavra para arrogância, orgulho aí no texto, é godel, que significa ser grande. Então seria estar ao alto, ser grande e olhar as pessoas como se as pessoas estivessem sempre por baixo. É uma atitude de autossuficiência, uma atitude de superioridade. O coração aqui no texto é o órgão do pensamento, sentimento e reação ou respostas. E meus irmãos e irmãs, é emparcerado aqui com soberba e orgulho para descrever alguém que obstinadamente prepara o seu próprio julgamento. Ele confia, essas pessoas confiam apenas em suas respostas, depende de seus recursos e põe suas próprias políticas em funcionamento. É interessante que quando nós vamos ver o contexto aqui em Samaria, havia um ditado para essas pessoas. Elas entendiam que, apesar da sua cidade haver sido destruída pelos exércitos, e quando nós lembramos um pouco lá da história bíblica e da geografia bíblica, nós vemos que o reino do norte se dividiu com o reino do sul, lá no reinado de Roboão, filho de Salomão. E quando houve essa divisão desses territórios, esses territórios eles ficaram enfraquecidos. E ali os filisteus ao sul, né, os amonitas, os moabitas, os edomitas, também ali ao sudoeste, eles atacavam as nações ali, vamos dizer assim, pelo sul. E ao norte vinham os sírios, os assírios e tantos outros povos querendo destruir ali tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Eram atacados por todos os lados. E aí a profecia diz, as pessoas, elas tinham um ditado de Samaria que dizia assim: os tijolos ruíram por terra, diziam eles, bem, mas tomaremos a construir casas mais duráveis. Pelo seu próprio orgulho, pela sua própria soberba, pela sua própria arrogância, né, estar ao alto, ser grande, essas pessoas imaginam que por elas mesmas elas conseguirão obter e reconstruir a cidade. Aquelas pessoas ricas ali de Samaria, aquelas pessoas que tinham grandes propriedades, né, elas se orgulhavam por ter os mesmos, vamos dizer assim, a mesma matéria-prima para construir ali as suas casas, que eram feitas lá no templo, que eram feitas lá no palácio do rei. E essas pessoas se orgulhavam com isso, né? Então substituía a madeira de figueiras com a de cedro, tipo de madeira mais rara e preciosa. A referência provavelmente aqui, de acordo com os historiadores, não é o plantio de cedros, mas a encomenda de madeira que estava vindo do Líbano para satisfazer e construir essas grandes casas para essas pessoas que têm o status de rico no Reino do Norte, ali com capital em Samaria. Devido ao orgulho, meus irmãos, a soberba de Israel, Deus lança
o juízo sobre essas pessoas. Qual juízo? Deus suscita adversários. Então, meus irmãos, quando nós damos um passo atrás da história do Antigo Testamento, observamos que o reino do norte se junta aos sírios para atacar os assírios. Alguns comentaristas eles relatam que essa coalizão entre o reino do norte e os sírios fora justamente forçada como estratégia de guerra, mas principalmente pelo reino do norte ter sido subjugado pelos sírios. Nós trabalhamos um pouco isso, né? Os sírios, com capital em Damasco, se juntam ao reino do norte e fazem uma coalizão para destruir os assírios, capital em Nínive. E nós vemos que esse tratado, essa coalizão acabou sendo muito prejudicial depois para o reino do norte e tanto também para o reino do sul, Israel. Veja bem o que Deus havia dito a Salomão, muito tempo antes da profecia aqui de Isaías, em 2 Crônicas 7, do versículo 14 a 22. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha bem o que Deus está falando aqui para Salomão. Nunca lhe faltará, um pouquinho mais à frente, em 2 Crônicas capítulo 7, nunca lhe faltará sucessor que governe Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome. E tornarei o templo em motivo de provérbio e escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: quem está falando isso é Deus, é Yahvé. Porque o Senhor fez isso com essa terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. E foi justamente o que está acontecendo aqui com a profecia de Isaías para o reino do norte. Aquelas pessoas abandonaram o Senhor, abandonaram Yahvé e agora estão aqui com o seu orgulho, a sua altivez, a sua soberba, olhando sempre de cima para baixo. Orgulho, autossuficiência e achando que ele tem as respostas da vida e se esquecendo sim do Senhor dos Exércitos. A segunda estrofe, meus irmãos, Isaías capítulo 9, versículo 13 a 17. Mas este povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda. Lembra quando a gente estava falando um pouquinho lá na introdução? A palma e o junco. Então, do início ao fim, Deus está ali com a sua ira, estendendo a sua mão contra o povo de Israel. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se alegra com os seus jovens e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolices. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. O profeta prevê que até esse juízo divino não humilhará Efraim. Apesar de toda a ira de Deus e de todo esse resultado contra o reino do norte, mesmo assim eles mantêm ainda o seu orgulho, mantêm ainda a sua soberba. Ele não se desviará de seu curso pecaminoso a fim de se voltar ao Senhor, que o afligirá por tê-lo deixado. Essa palavra, meus irmãos, voltou, é a mesma que é traduzida por se arrependeu no hebraico. Em outras passagens, e pode ser traduzida aqui também da mesma forma. A ideia aqui básica é clara. O pecado ele consiste
em deixar o Senhor, em errar o alvo, tirando do coração o amor e a confiança em Deus. Quando nós nos esquecemos de Deus, quando nós erramos o alvo, nós não buscamos esse Deus, não estamos com esse Deus dentro do nosso coração, nós estamos pecando, a fim de devotá-los a outros deuses. E podem ser vários deuses, pode não, um Deus, um outro Deus, não é só apenas uma imagem, mas pode ser algo que nós colocamos acima de Deus, acima do Deus triuno. Isso pode ser o que as pessoas normalmente podem ser o Deus dessas pessoas. Muitos se dizem ateus, na verdade, mas eles também têm alguém, têm alguma coisa, têm a sua soberba, o seu orgulho, muitas vezes um filósofo, muitas vezes a ciência, em tantas outras coisas. Uma pessoa pode ser o Deus, sim, de tantas pessoas que estão no mundo, mas não daquelas pessoas que têm a Yahvé, o Senhor dos Exércitos, como confiança, como a pessoa que ele deposita a sua fé, a sua confiança. Isaías diz a mesma coisa, mais uma vez, na declaração de que o povo não busca ao Senhor dos Exércitos. Buscar a Deus pode significar procurar conselho, uma instrução em um caso específico. Quantas vezes temos procurado o conselho, buscado a Deus nos diversos problemas, angústias, depressões, ansiedades que temos no nosso dia a dia? Quantas vezes temos buscado esse Deus? Como disse C.S. Lewis, Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Ele não quer só uma parte de você, Ele não quer apenas uma parte de mim, mas Ele nos quer por completo. Deus é um Deus completo, não é? Pelo fato de tudo estar faltando no reino de Israel, no reino do norte, Ele agora o ferirá com um golpe esmagador. É a sentença de Deus, a ira de Deus contra aquele povo, para que aquele povo pudesse perceber que algo estava errado e pudesse voltar para a graça do Senhor. Mas não, eles ainda acham que eles têm as respostas. Esses líderes ainda também conduzem essas pessoas para a derrota. E aqui, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que os líderes de diferentes nações, das nossas nações, estão dizendo. Porque se passa daquilo que é bíblico, nós entendemos que é errado. A explicação é que a cabeça é o ancião e o favorito do rei. E a figura da cauda, a parte menos nobre, aplica-se aos falsos profetas daquela época. Como também, contextualizando para nós, nós vemos que há tantos falsos profetas. São teologias da libertação, teologia da prosperidade, teologia do processo, esquecendo que um único Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor, nosso Deus, Ele é soberano. Cortará todos os laços que tem com eles. Não terá mais prazer, como no passado, na força dos seus próprios jovens. Olha que profecia terrível. Nem mesmo, e este é o limite, terá misericórdia de suas viúvas e órfãos. Ele entrega todos à destruição. Um ponto aqui interessante, que quando havia o cerco às cidades, o exército da Síria, e a história nos conta isso, houve o cerco à cidade de Samaria, e aquelas pessoas passando fome, passando necessidade. E há um sofrimento terrível aqui, meus irmãos, porque nem mesmo as viúvas e aqueles órfãos foram poupados. A terceira estrofe, meus irmãos, continua aqui a sentença de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 18 e 21. Porque a maldade queima como fogo. Ela devora os espinheiros e as ervas daninhas, incendeia as árvores do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chamas, e o povo é como lenha para o fogo. Ninguém poupa o seu irmão, abocanha a direita e ainda tem fome. Devoram a esquerda e ainda não se fartam.
Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Meus irmãos, nós vemos notícias, más notícias, todos os dias nos nossos jornais, com uma corrupção desenfreada dos seres humanos. Governantes que recebem propina, desviam recursos até da merenda escolar, desviam recursos da saúde, homicídios por motivos torpes. Mas quando olhamos para a criação de Deus, nós vislumbramos uma perfeição. Quando nós estamos viajando, vemos todo aquele degradê verde e vemos realmente Deus está aqui na sua criação. É o pôr do sol, é o nascer do sol, é a natureza tão linda e tão bela. Como diz, é um corpo perfeito. Era assim que a humanidade devia ser, de acordo com o plano de Deus. Como os músicos de uma orquestra, como os órgãos de um único corpo. Imaginem, aqui é o povo da aliança. É o povo que Deus fez a aliança. Mas aonde foi parar Israel, meu irmão? Veja o versículo 20. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Há relatos de canibalismo, sim. Flávio Josefo, o grande historiador, fala sobre os cercos, como nós estávamos dizendo, as cidades de Israel, e que havia ali um sofrimento terrível para aquelas pessoas. Também a epopeia, como resultado dos cercos, também escritos da Babilônia, cerca de 650 antes de Cristo, quando os suprimentos ali de comida se esgotaram devido ao cerco, e havia ali até mesmo canibalismo, porque as pessoas não tinham mais mantimento, não tinham mais água. E a ideia aqui realmente é de sofrimento para essas pessoas. Mas mesmo assim, essas pessoas continuavam com seu orgulho, com a sua soberba, com a sua altivez, olhando pelo alto, achando que elas conseguiriam sair desse problema e dessa angústia sozinhos. Como diz lá na primeira estrofe, elas conseguiriam construir a sua própria cidade por meio dos seus próprios mantimentos. Elas conseguiriam importar esses mantimentos, todo esse aparato para construir os seus imóveis do Líbano. Ainda continua, a despeito de tudo que acontece, ainda continua no pecado da soberba, no pecado do orgulho, da sua autossuficiência, não querendo olhar para Deus, achando que os outros deuses têm a resposta. Mas não, meus irmãos, apenas Deus, apenas o Senhor dos Exércitos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem a resposta. E é isso que Deus está querendo mostrar para essas pessoas. Aqui, meus irmãos, como diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 15, Tiago fala isso tão bem em relação ao pecado. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A única coisa que o pecado pode dizer, pode dar como resultado, é a morte. É isso que nós vemos. Deus cria também, tão lindo, a natureza, o ser humano tão complexo. E nós vemos isso. O ser humano cai em corrupção, como nós falamos na introdução, a depravação total. Deus lança ali uma redenção. Ele vem nos resgatar. Mas essas pessoas aqui, elas estão deliberadamente, não querem essa redenção de Deus. Elas acham que por elas mesmas elas conseguem se redimir. E a quarta e última estrofe, meus irmãos, é de meter medo mesmo. Isaías capítulo 10, versículo 1 a 4. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de se despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo?
na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro? E onde deixaram a sua glória? Nada mais lhe resta a fazer, a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. No contexto político aqui, meus irmãos e irmãs, na época de Isaías, uma das principais questões que tinha que ser prevista pela lei, e isso desde lá de Deuteronômio, a lei de Moisés, era o levantamento de fundos para o pagamento de tributos. Isso geralmente era conseguido por meio de cobrança de impostos especiais, embora sempre houvesse isenção, acreditem, meus irmãos e irmãs, para a classe de pessoas, cidades que haviam recebido o status de sagrado. O anúncio final de destruição se dirige aos costumes injustos da corte que Isaías havia repetidamente condenado. Lembre-se dessa palavra, ai, significa um anúncio de aflição, razão da predição de uma desgraça iminente, contra os que fazem leis iníquas e escrevem decretos que aumentam as tribulações de um povo atormentado, um povo sofrido. Mas esses ricos, essas pessoas que são líderes, mesmo assim continuam com seu poderio e subjugando essas pessoas viúvas e órfãos, pobres e necessitados. Os costumes legais da época de Isaías eram diametralmente opostos aos objetivos da lei de Deus. Leis injustas, leis de opressão. O profeta ele deve ter em mente, pelo menos em parte, novos preceitos, contendo sanções. Nem tudo era abordado pela lei mosaica, nós sabemos disso, e parcialmente interpretações da lei, e vereditos ou sentenças que transformavam a lei em ilegalidade. Então todo esse sistema de juízo, esses líderes fazem as leis para que essas leis pudessem proteger esses líderes, essas pessoas que tinham status, que tinham poder financeiro, e se esquecem sim dos pobres. Mas o que vai acontecer com eles? Por conta disso eles serão levados cativos. O exército assírio vem, Tiglat-Pileser vem para destruir, para dar o cerco. E depois nós vemos que a Babilônia também veio e destruiu. E aqui, meus irmãos, o Reino do Norte aconteceu algo terrível, porque eles são levados cativos, né? Como nós vemos na história, eles são levados cativos para os assírios. E ali eles, todas aquelas pessoas acabam se casando com outras pessoas de outras nações e fica ali uma miscigenação, uma raça miscigenada. Por isso mais tarde nós vemos, quando nós estudamos o Novo Testamento, que os judeus eles tinham aversão ao povo samaritano, porque eles entendiam, na visão dos judeus, que o povo samaritano havia sido levado pelos assírios, teriam ocorrido ali uma miscigenação daquela raça, e quando eles voltaram havia ali não só o Reino do Norte, mas vários outros povos que haviam ali se misturado, né, com aquelas pessoas. Então, para o judeu, aquela raça era uma raça inferior. É lógico que nós não entendemos, e Cristo veio para mostrar que a salvação não era só para o judeu, mas era para o gentio, era para o samaritano, era para todas as pessoas, e por isso que essa graça ela nos alcança. Meus irmãos, 4 aplicações. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer, que uma das coisas que mais desaponta a Deus é o orgulho, meu irmão, e a soberba. A Bíblia fala de um coração altivo, sabe de tudo, não necessita de Deus para dizer o que deve ser feito. Você se lembra do Éden? O que a serpente, ela disse para Eva? Olha, certamente não é assim. Deus fala uma coisa, mas certamente não é assim. Uma vez que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês vão poder fazer a coisa do seu jeito. Aquilo que nós falamos tanto nessa lição, a questão da autossuficiência. Sempre se esquecendo de Deus. Se esquecendo da palavra do Senhor. Achando que por si só você consegue chegar lá. Você consegue subir a escada. Você consegue ser redimido.
mas não é assim. Santo Agostinho dizia que o orgulho não é grandeza, mas é inchaço. E o que está inchado parece grande, mas não é sadio. Não passa, meus irmãos, o inchaço, aquela parte do corpo, não passa de água, e uma água que está ali inefiscamente. Santo Agostinho, meus irmãos, dizia que o orgulho não é grandeza, mas é inchaço. E o que está inchado parece grande, mas não é sadio, não passa de água acumulada. Meus irmãos, isso é triste, porque a soberba, como nós vimos ali no original hebraico, é sempre olhando de cima para baixo, se acha melhor do que os outros. Segundo ponto, meus irmãos, que eu gostaria de tocar, a segunda aplicação. A primeira foi sobre o orgulho e a soberba. Nós não devemos ter o coração soberbo e orgulhoso, com altivez, achando que somos grandes, que somos maiores, que somos autossuficientes. O segundo ponto, esse povo não darash. Darash significa procura. Esse povo não consulta, ele não segue a Deus. Meus irmãos, que pecado, que erro. Jeremias também, ele foi um grande profeta, ele fala em Jeremias capítulo 29, 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É assim que nós devemos fazer. Jane Wilkin também fala uma parte interessante, ele diz assim, que nós devemos entender que o coração não pode amar aquilo que a mente não conhece. Como que nós vamos conhecer a Deus? Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, em oração, em testemunho diário, deixando para o lado o orgulho, a autossuficiência, a ira desenfreada, o pecado, porque o pecado é algo que não agrada a Deus, não agrada o Senhor. Terceira aplicação, nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida, repetido nas 4 estrofes. Nem com tudo isso, aquele povo estava tão mergulhado no pecado. E é isso que nós vemos hoje. As pessoas mergulhadas no pecado, no erro, achando que elas são autossuficientes, no hedonismo, no prazer, pelo prazer. O prazer da carne, se esquecendo das coisas de Deus. Paul Walsh fala assim, fala-se muito do amor de Deus, mas pouco de sua justiça. Isso é verdade. Por isso muitos têm uma visão baixa de Deus e estão cegas para o seu pecado. Porque acham que tudo é normal. Tudo pode ser feito. Não é? Não é o que nós vemos no nosso mundão hoje. E aí, meus irmãos, Paul Walsh termina com essa célebre sentença. Quando foi a última vez que você chorou por causa de um pecado? Quando foi a última vez? A menos que entendamos a justiça de Deus, nunca entenderemos, meu irmão e minha irmã, o amor de Deus. E a quarta e última aplicação. Não conseguimos remover os nossos próprios pecados. Na verdade, a nossa tendência é sempre para o mal. Nosso coração é enganoso. Se nossos pecados pudessem ser removidos por nossos próprios esforços, que necessidade, meu irmão, haveria do Filho de Deus ser dado por nós? Visto que Cristo foi dado por nossos pecados, é lógico que eles não podem ser afastados por nossos próprios esforços. É Ele quem desceu, não foi eu, nem qualquer um, que subiu ao céu. Já diria Martinho Lutero. Meus irmãos, relembremos isso. Deixemos o orgulho, a soberba, a altivez. Vamos buscar a Deus. Não vamos fazer como o povo de Israel. Temos essa tendência, sim, mas hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que morreu em uma cruz para salvar eu e vocês, miseráveis pecadores. Eu não merecia. Os irmãos e irmãs não mereciam. Mas Ele é tão bom, que é até mesmo a justiça dEle. É para que a gente possa entender que Ele nos quer de volta nesse caminho de graça, nesse caminho de amor, nesse caminho de perdão.
em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos.